Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Agora Ben-Hadad, rei da Síria, entra em guerra contra Israel, contra Acabe. E ele fala para Acabe entregar tudo que ele tem, suas mulheres, seus filhos, os tesouros, que ele vai destruir Samaria. Lembrando que o reino foi dividido em dois. As 10 tribos do norte, chamada Israel, capital Samaria. As 2 do sul, chamada Judá, capital Jerusalém. E o reino do norte na mão de Acabe, e o reino do sul na mão de Josafá. Josafá, um bom rei, um homem bom. E o reino do norte, um rei ímpio que casou com uma mulher maligna que levou todo o povo a cultuar Baal. E aí agora o inimigo se levanta, o rei da Síria, e vai em cima de Israel. Deus manda falar para Acabe que vai entregar na mão dele os inimigos, e entrega. E agora o rei da Síria passa um tempo, ele fala, o Deus de Israel é Deus de monte, não é Deus de vale, nós vamos atacar nos vales, né? E aí o profeta fala para Acabe, porque ele falou que Deus não é Deus de vale, é de monte, eu vou te entregar de novo nas mãos, o rei da Síria, e você vai ter vitória. E eu vejo a bondade de Deus até para um cara ruim como Acabe, porque Deus às vezes ele pensa no contexto, nas pessoas. Quando a gente vê, às vezes, um pastor maligno, um homem vil, que dirige, às vezes, uma igreja, mas tem as pessoas. Por que Deus não trata com este homem e coloca um homem justo para reinar em Israel? Mas Deus, ele pensa nas pessoas. E muitas vezes Deus não faz a justiça dele, porque ainda não é chegada a hora. Você vai ver que a justiça dele vai vir em Acabe, mas ainda não era a hora. Então ele vai e dá a vitória para Acabe. Enquanto Acabe ainda colocava confiança e ouvia os profetas, Deus dava a vitória para ele. E o que acontece é que na segunda vitória, o rei da Síria vem vivo, Ben-Hadad, aquele que era o inimigo dele, que era um homem vil, e o rei de Israel fala, você é meu irmão. Como se não bastasse entrar em guerra 2 vezes, agora ele diz que aquele homem é irmão dele, que aquilo é amigo dele, aquele ímpio, aquele homem vil, queria matar todas as pessoas de Samaria. Outra coisa que eu vejo em um homem maligno, um rei maligno, ele não está nem aí para as pessoas, o que interessa é ele, é as alianças dele. Infelizmente hoje no nosso meio também tem pastores que só pensam na família dele, no umbigo dele, no império dele, e não estão nem aí para a vida das suas ovelhas. E aí ele fala, não, você é meu irmão. Dessa vez o estupim de Deus chegou no fim. E Deus fala, você vai morrer. Agora, o que aconteceu com Jeroboão vai acontecer com você e com seus filhos. Eu falo que a pessoa cair na mão do diabo, tem um jeito, Deus livra ele. E se ele cair na mão de Deus, quem é que livra ele? Ninguém livra. E agora ele manda dizer a Acabe, ele manda o profeta falar, os cães lamberão o teu sangue, e dos teus filhos, nenhum será enterrado. Todos morrerão, o que morrer na cidade, os cães comerão, e o que morrer no pasto, as aves do céu comerão. E agora esse é o fim de Acabe. E Acabe ouve aquela profecia, né? Primeiro ele chama o rei de Judá para entrar na guerra com ele contra o rei da Síria. Ele chama os profetas, e os profetas profetizam, assim diz o Senhor, pode subir que você vai ter a vitória. E o rei Josafá, que era um homem de Deus, pergunta para ele, não tem nenhum aqui de Deus não? Para a gente consultar, ele fala, tem um, mas ele nunca fala o que é bom, aquilo que eu quero ouvir. Esse também é mais uma coisa para a gente aprender. Desde aquela época existem os falsos profetas que massageiam os egos de quem tem dinheiro. Então, eles estavam querendo ouvir aquilo, e os profetas falsos estavam falando ali para Acabe e Josafá aquilo que eles queriam ouvir. Só que Micaías não. Micaías falou que viu Deus. Você vai aprender outra coisa. Deus, ele manda no mal. Não existem 2 forças no universo. A força é Deus. E quando Deus está no seu trono, apresenta para ele um espírito, um demônio. Deus fala assim no meio daquela multidão, olha só, de miríades de anjos. Ele pergunta quem vai ser espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. E um demônio fala, eu posso ser? E Deus fala, vai e você vai prevalecer. Acabe agora entrou numa fria, na pior fria que ele podia entrar,
Não acha que a justiça de Deus não vai vir. Leia 2 Pedro, capítulo 3, de 7 a 15. Ela vai vir, é porque ele é longânimo. E ele fica na expectativa que esses pastores bodes um dia tenham pelo menos um mínimo de consciência e se voltem para ele, como Acabe, o rei aí, ó. Deus deu 2 vitórias para esse homem. E no final ele ainda vai fazer a maior besteira da vida dele, fazer aliança com o homem ímpio. Você sabe o que você está vendo na igreja hoje? Pastores fazendo aliança com políticos cheios de demônio, políticos abortistas. Acabe agora entrou na pior fria. Ele fala: se você voltar vivo amanhã, eu sou um falso profeta. E Acabe entra na guerra disfarçado, veste uma roupa comum, porque pegou o rei, é igual no jogo de xadrez, pegou o rei e venceu. E ele, no meio da batalha, vem uma flecha voando do nada e entra na fresta da armadura dele. E ele morre. E aonde ele morreu, os cães vão lamber o seu sangue. E o filho dele agora vai assumir o reino, Acasias. Outro homem ímpio, ruim. Tem a história nesse meio termo que ele toma a vinha de Nabode, Jezabel, uma mulher maligna, uma mulher vil, vai lá e conta uma mentira e mata Nabode em troca de vinha. Acabe pagou um alto preço pela sua desobediência. No capítulo 20 fala da guerra dele com o rei da Síria, e no 21 fala dele roubando a vinha de Nabode. E agora no versículo 19 Deus fala que os cães lamberão o sangue dele. A mulher dele, Jezabel, arruma 2 testemunhas falsas e diz que o homem, dono da vinha, falou mal contra Deus e contra o rei. Isso era pena de morte, ele morre apedrejado injustamente. Olha o verso 21, Deus fala: eis que trarei o mal sobre ti. Trarei o mal sobre ti, já pensou? Sabe o que é isso? Eu vou tirar a minha mão, a minha bênção de você e vou deixar você na mão do diabo. A pior coisa na vida de um ser humano é Deus ir embora dele, porque se ele for embora, você está na mão do diabo. Acabe, esses reis de Israel, não teve quase nenhum que prestasse, a não ser dos de Judá. Josafá era um bom rei, mesmo assim não conseguiu tirar toda a idolatria do povo, tentou, mas não conseguiu. E no verso 22 vai falar dos falsos profetas e do espírito maligno, o espírito de mentira que Deus permitiu que entrasse nos profetas de Acabe. No verso 28 tem a profecia de Micaías, que Acabe iria morrer. No verso 37 fala aí sobre a morte de Acabe. E Josafá agora vai exterminar, ele reinando no reino de Judá, um rei bom, vai exterminar agora todos os prostitutos cultuais aí, ó. No verso 47, e nós devemos exterminar da nossa vida os prostitutos cultuais. O mundanismo, a vida mundana, a bebida no meio evangélico, as músicas mundanas, prostitutos cultuais têm que ser exterminados, tem que tirar isso da sua vida. Você tem que tirar aquilo que contamina a sua vida. Josafá vai morrer, vai descansar com seus pais, e Jeorão, seu filho, vai reinar no seu lugar. E Acasias vai reinar no lugar de Acabe, e fez o que era mal, Acasias, o reino de Israel. E vai voltar a seguir, né? Vai continuar o culto a Baal com a sua mãe. Termina o livro de Reis falando isso. Diz que ele serviu a Baal e provocou a ira, o Senhor Deus de Israel. E assim eu termino o estudo de hoje com essa reflexão. 1. Deus é soberano sobre todas as coisas. 2. Não tem 2 forças no universo, a força é Deus. 3. Você vai dar conta de si diante do Senhor. Por isso permaneça no caminho estreito, permaneça na santidade, permaneça no exercício da oração, na prática da palavra. Um grande abraço para você. Em nome de Jesus, fica na paz.